cita, entre algumas das suas linhas de apuração, o seguinte, que na página 6, isso, no item que diz respeito ao próprio senador Jacques Wagner, a Polícia Federal diz que, de acordo com a representação da Polícia Federal, foram auferidas vantagens econômicas indevidamente pelo parlamentar. Nesse ponto, há questões mais laterais, como o uso gratuito de aeronaves vinculadas a Augusto Ferreira Lima ou ao Banco Master, que a Elisa havia mencionado há pouco, o recebimento de ingressos para shows no exterior de elevado valor, isso de questões laterais a que o ministro se refere. E, de outra parte, há questões mais relevantes, que são a aquisição do apartamento desse empreendimento, que teria sido viabilizada por estruturas societárias e financeiras interpostas, e pagamentos à empresa vinculada a seu núcleo familiar, que diz respeito a esses repasses feitos à nora do senador Jacques Wagner. Um ponto importante que a Elisa mencionou há pouco diz respeito ao FGC, na mesma linha do que vinha de atuação do Ciro Nogueira, que é um outro alvo há algumas semanas, foi um alvo há algumas semanas também da Operação Compliance Zero, em uma outra fase dessa operação. Inclusive, o primeiro grande nome da política brasileira a aparecer nessa investigação do Banco Master, que tem implicações desde o PL de Jair Messias Bolsonaro, com a citação, busca e apreensão contra o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, ao Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, com essa busca e apreensão contra o senador Jacques Wagner, líder do governo, passando por integrantes do Centrão, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas e um dos principais nomes do Centrão e ex-ministro do governo Bolsonaro. Converge, sem mais detalhes, pelo menos nesse momento, na página 2 desse documento de 31 páginas, quando a Polícia Federal menciona essas frentes. Estou chegando ali na 2, então, Theo, para poder... Em que ela menciona, Elisa, Clarice, quem nos acompanha, matéria de crédito consignado, relação ao limite da cobertura do FGC e iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. São os 3 principais eixos, são alguns dos eixos mencionados pela Polícia Federal, porque o ministro, vocês vão ver nesse trecho, diz o seguinte: a narrativa policial se desenvolve em 3 eixos principais. Perdão, Theo, ali no item 5, Isso, certo? ali bem no comecinho, ótimo, bem nessa página que a gente está vendo, o ministro André Mendonça, que é relator dessa investigação, ele escreve o seguinte: a narrativa policial se desenvolve em 3 principais eixos. Só para explicar, a narrativa policial é a representação que a Polícia Federal apresenta ao Supremo, justificando, fundamentando a deflagração e a necessidade de deflagração dessa operação. É a tentativa de convencimento do que a Polícia Federal suspeita que esteja acontecendo. Só explicando em linhas gerais. Diz o ministro que a narrativa policial se desenvolve em 3 principais eixos: a possível entrega de vantagens econômicas, com destaque para a aquisição desse apartamento em Salvador, a identificação de pagamentos e repasses a essa empresa ligada à família do senador Jacques Wagner e a outras empresas vinculadas a seu núcleo familiar, e a verificação de indícios de atuação parlamentar com relação aos interesses do Banco Master, que é o que a Elisa havia mencionado, e eu reforço porque aí diz respeito não só ao vínculo familiar, mas à atuação do senador Jacques Wagner como senador da República, atuando como líder do governo do presidente Lula lá no Senado Federal, se essas investigações, se essas suspeitas da Polícia Federal disserem respeito a esse período. Sobre a atuação parlamentar, especialmente no que diz respeito à matéria de crédito consignado, relação ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e em iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. Quando a gente fala menção ao Ciro Nogueira, é porque há uma convergência, porque o Ciro Nogueira havia apresentado aquela emenda à Constituição, que foi depois apelidada de Emenda Master, que ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos de R$250 mil para R$1 milhão, atendendo a uma demanda do então dono do Banco Master, Daniel Vorcar, uma emenda cuja minuta, rascunho dessa emenda, partiu de dentro do Banco Master, entregue ao pelo Banco Master ao Ciro Nogueira em um envelope escrito Ciro,
e que foi apresentado na íntegra, de acordo com os investigadores, pelo senador no Senado Federal, numa votação que acabou não avançando. Não teve o objetivo concluído ou o desejo tornado realidade como queria o Daniel Vorcaro. Mas mostra que também havia essa iniciativa por parte também do senador Jacques Wagner, de acordo com as investigações, Elisa. Theo Cury conversando com a gente, trazendo aqui mais este item deste documento, que na verdade não é um, são dois. E agora eu vou passar para o documento de 30 páginas para trazer aqui a Isabel Mega, exatamente no que diz respeito à página 13, porque no meio do caminho tem um assunto de uma nora de Jacques Wagner, do senador da República, mas ao mesmo tempo alguma divergência em relação a parentesco ou a relação desta mulher com esse núcleo familiar de Jacques Wagner. Isabel Mega, pode explicar para a gente? E só checando, Bel, é a página 13 no item... Ali no item 38, Elisa. Perfeito. A decisão explica rapidamente qual seria, né, o elemento Boni Bonilha nessa situação toda. Vou pedir para o pessoal espelhar. Essa não é uma informação necessariamente nova, hein, Elisa. Em março, a gente deu uma matéria no site da CNN que tratava justamente dessa correlação entre a empresa em que a nora de Jacques Wagner era sócia. A nora é Boni Bonilha, ela é casada com o enteado de Jacques Wagner, que é Eduardo Sodré. A gente tem informações também de que eles poderiam ser alvos dessa operação. A Boni Bonilha está citada aqui nesse documento da Polícia Federal, mas no final do documento há um indeferimento de busca e apreensão em relação a ela especificamente. Então, para ficar muito bem claro. Mas por que isso também recai sobre as suspeitas? Porque era uma empresa da nora de Jacques Wagner e que também tinha contratos com o Master. Segundo a nossa apuração lá de março, esses contratos eram datados entre 2022 e 2025. Seria o período em que eles teriam recebido pagamentos vindos do banco de Daniel Vorcaro. Lá em março, a gente pediu uma resposta do senador Jacques Wagner, e aqui eu vou compartilhar rapidamente para vocês, antes da gente se debruçar sobre essa página que a gente está chamando a atenção, porque Jacques Wagner já fazia referência a isso, afirmando em março que não tinha nenhum conhecimento de investigação, uma vez que jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor dessa empresa, a BN Financeira, que foi citada, portanto, nas investigações e aparece naquela lista de pagamentos feitas pelo Banco Master, uma empresa fundada em 2021. Isso gerou uma certa suspeita, porque a Boni Bonilha não tinha uma correlação necessariamente com a atividade fim dessa empresa e ela é listada como sócia. Daí que vieram as suspeitas. Aí a gente vai para o documento que estamos compartilhando aqui na página 13, em que a autoridade vai relacionando quem é Boni Bonilha, então, apontada como cônjuge do Eduardo Sodré Martins, que é justamente enteado do senador Jacques Wagner e vinculada, portanto, a essa como sócia da BN Financeira. Diz aqui o ponto 39, a representação destaca que a BN Financeira teria sido constituída como uma microempresa com capital social reduzido e aparente baixa capacidade operacional, apesar de ter recebido valores expressivos no contexto de supostos contratos com o Banco Master ou empresas relacionadas a ele neste contexto. E aí eles vão se aprofundando, dizendo que os elementos identificados em relação à Boni Bonilha não apontam no atual estágio das apurações para o envolvimento dela com o grau de centralidade necessário para que você tenha algum tipo de medida de busca e apreensão. Mas é um dos braços de investigação em relação ao senador Jacques Wagner, e aí a gente precisa chamar a atenção para um outro ponto aqui da decisão, que acaba de ter o sigilo divulgado, retirado, em que o senador Jacques Wagner é apontado como um dos principais nomes a receber as vantagens todas em relação a toda essa rede de teia de relações de Augusto Lima
com o Banco Master. Então, o Jacques Wagner, por que ele é o personagem hoje dessa operação? Justamente porque ele seria um dos principais recebedores de vantagens em relação a esse esquema, segundo esse relatório que a gente tem neste momento, o sigilo sendo retirado. Elisa, isso que eu estou mencionando agora está na página 7, estou procurando aqui para ler certinho para vocês, mas está na página 7 e faz referência, portanto, a essa centralidade de Jacques Wagner em relação a essas relações todas na Bahia. Aqui, achei. Página 7, tá? O senador Jacques Wagner é apontado pela Polícia Federal como o suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais. Isso aqui no ponto 17, portanto, é um resumo para quem está chegando agora, está tentando tomar pé da situação do porquê o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula, é apontado como o principal alvo dessa operação de hoje. E mais um cuidado aqui que eu notei na decisão, Elisa, quando a gente vai lá para a fase final, o ministro André Mendonça faz uma ressalva em relação à possibilidade de buscas em outros endereços do senador Jacques Wagner, inclusive no Congresso Nacional. Então, ele indefere essa possibilidade de que haja buscas para além desses endereços mais correlacionados com a questão pessoal do senador Jacques Wagner. Aqui, na minha leitura, é um cuidado dele de não autorizar buscas dentro do Congresso Nacional. É um pouco do que a gente viu também com outras figuras e que demonstram uma mensagem significativa do ministro André Mendonça de ir aos poucos, de ir com cuidado. Essa página aí, eu acho que hoje eu estou com um pouco de dificuldade de andar aqui no PDF, Elisa, você está mais rápida que eu. A gente vai se ajudando aqui, aí, Bel. Página 25, item 93.1, em que ele começa dizendo, defiro parcialmente, certo? Isso. Ótimo, vou te acompanhando. É exatamente aí, porque aqui a minha leitura, depois quero ouvir Clarice e Theo também, se eles têm essa mesma percepção, é de que há um cuidado do ministro André Mendonça, porque ele não está deferindo tudo aquilo que foi pedido, ele está focando nesses endereços específicos onde o senador vive, né, o endereço na Bahia, o apartamento lá na Bahia, por exemplo, ressalvando o gabinete do senador Jacques Wagner no Senado Federal, bem como o escritório de apoio, locais em que a diligência fica indeferida. Então, aqui tem um certo cuidado de você não ter buscas neste momento dentro do Congresso Nacional. Aqui, na leitura política possível, é de que o ministro também adota uma certa cautela, porque isso aqui se repetiu em relação a outros investigados. Vamos lembrar de Ciro Nogueira, que até aqui era um dos principais alvos. Ontem a gente falou extensivamente sobre Ciro Nogueira aqui no live, com a divulgação também de relatórios referentes ao Master e a Ciro Nogueira. A gente também não teve mandado de prisão em relação a Ciro Nogueira, a gente não teve busca e apreensão dentro do Congresso Nacional, ficou mais ligado a esses endereços residenciais e não a endereços que possam conectar ali com o próprio Congresso Nacional. Elisa.